Então, eu vou começar por, se calhar vou começar por apresentar a Teresa assim muito rapidamente, sem entrar assim Sim, também não tens muito para ali, muito, sim. assim, em grandes detalhes. E se calhar de uma forma mais pessoal, ou seja, eu conheci a Teresa primeiro, eu conheci a Teresa primeiro através agora não me lembro se foi numa consulta, se foi no curso de Reiki 2. Não me lembro qual é, o que é que. Sei que as coisas foram muito próximas, não sei Eu qual é. acho que vieste primeiro uma consulta. Eu fui primeiro a uma consulta, mas para mim, ou seja, uma das referências que eu tenho de Teresa na minha vida vem muito primeiramente ou seja, pelo meu processo no caminho do Reiki, pela minha aprendizagem no caminho do Reiki. E, e já desde essa primeira consulta sempre senti uma grande empatia, porque não é com toda a gente que a gente sente empatia, e sobretudo sempre senti que a Teresa era uma pessoa que via as coisas de uma forma semelhante à minha. Não quer dizer que seja melhor ou pior que outras formas, mas é semelhante à minha no sentido em que a Teresa tem um lado muito prático, tem um lado muito. Não descura do lado funcional das coisas, ou seja, porque é que eu estou a fazer isto, qual é o objetivo, qual é o propósito das coisas, e não deixa que esse lado prático se sobreponha, nem que seja sobreposto por outros lados, ou seja, há um equilíbrio das coisas, que eu me identifico muito com isso. E, e a Teresa para mim tem sido um bocadinho uma professora, assim, não só no Reiki, mas nos temas da espiritualidade, eu vejo muito a Teresa como uma professora. Um, eu não gosto muito da designação de mestre no sentido de este ou esta é o meu mestre. Eu acho que a Teresa é uma mestre, não é a minha mestre, porque ninguém é mestre de ninguém, mas acho que é uma mestra, mas eu vejo muito como professora. Mestra no sentido que tem mestria, ou seja, já tem muitos anos de prática, já se encontrou com muitas pessoas, já tem um caminho que eu acho muito bonito. E tem sempre uma grande generosidade na partilha daquilo que vai aprendendo com os outros. Essa eu acho que é uma virtude que é especialmente necessária neste tempo que estamos a viver, em que a partilha eu acho que é essencial. Quantos mais estivermos despertos e disponíveis para trocar, não é? Para dar e receber informação e experiências, melhor, do meu ponto de vista. Não sei se quer complementar esta informação com. Não sei, Não, eu depois não sei se tratamos por tu, se tratamos por respondo. você. É melhor por tu, é melhor por tu. Ok, Acho eu, mais o ok, nosso género. ok. Eu agradeço sempre as palavras tão queridas e generosas do Ricardo e lembro-me muito bem quando conheci o Ricardo, porque primeiro acho muito valente. Primeiro, esta nossa conversa, eu acho que me compete e quero dizer que acho que és muito generoso em fazer este projeto, em difundi-lo, em falar com outras pessoas e em partilhares tudo aquilo que é o teu caminho, com as dificuldades, com as facilidades, com as aprendizagens que vais tendo. Acho que cada vez mais precisamos de pessoas que partilhem, como tu dizes. E para mim a partilha é essencial, porque senão não faz sentido. Muitas horas de trabalho que implica ter um... Para mim a espiritualidade no fundo é tudo, é a vida do espírito na matéria, e a vida do espírito na matéria é muito abrangente. E o lado mais de conexão com as outras dimensões é aquilo que me tem levado mais neste caminho às partilhas, porque percebo que há pessoas que têm facilidade mais para um lado, outras mais para o outro. Os astrólogos explicam isso onde, na casa e no signo em que nós temos provavelmente Mercúrio, mas não vamos entrar aqui em temas que eu só sei muito pouquinho. Vamos só dizer que esta partilha que o Ricardo faz é algo com que eu me identifico, não teria essa coragem
também não sei mexer muito bem nestas tecnologias todas, mas que estou sempre disponível para o ajudar. O Ricardo é uma pessoa que é daquelas almas com que nós nos identificamos. E eu acho, por aquilo que eu tenho percebido, lido, sentido, que o céu de facto está espelhado aqui na Terra, neste conjunto de almas que se vai formando, e que eu sabia, curioso, há uns 12 anos, quando comecei neste caminho, comecei a perceber que era atraída e atraía pessoas muito diferentes daquelas com quem eu tinha estado, que eram ótimas, mas que não tinham a mesma maneira de estar na vida que eu. E comecei a encontrar irmãos de alma, e o Ricardo é um deles, sem dúvida nenhuma, e é muito fácil falar com ele, porque eu acho que temos a mesma forma de abordar os assuntos. Um lado sempre semelhante a um lado muito forte dele, sempre muito semelhante ao meu, facilita muito quando eu tenho alguma dúvida, alguma questão que não consigo eu encontrar a resposta, pergunto ao Ricardo e sempre conseguimos entre um e outro nós chegar a alguma conclusão. Portanto, estamos aqui também para uma partilha e Ricardo, estou à tua disposição. Temos aqui uns problemas técnicos e estamos de volta. Ok, eu estava a dizer que ia começar por desafiá-la. Eu acho que um dos temas pelas quais o seu trabalho e é um trabalho muito presente no seu trabalho em consultas, é a questão do contacto com os guias e com os mestres, que são designações que para cada pessoa poderão ser diferentes e está tudo certo. E eu gostava de te desafiar a falar um bocadinho sobre isso, não no sentido de dar uma aula do que é que são os guias ou o que é que são os mestres, mas um bocadinho, se calhar, se quiseres partilhar um bocadinho como é que estas coisas apareceram na tua vida, ou se preferires explorar de outro ângulo, também pode ser. Não, mas isso é curioso, perguntar como é que aconteceu na minha vida. E porque eu própria tenho que fazer um certo esforço para me lembrar. Tradicionalmente, na minha família, nós éramos... a família era religiosa, católica, praticante, etc. E tínhamos a figura do anjo da guarda, que já me ocupava, assim, a minha ligação, digamos, com a outra dimensão. Uhum. E quando a minha vida começou a ser mais liberta das obrigações familiares, fui fazer a iniciação Reiki. E na iniciação Reiki, os jovens professores, que eram ótimos, falavam dos mestres de Reiki. E na minha cabeça organizada, formatada, o pensamento ali impermeável, eu dizia, espera aí, como é que é? Eu já me conecto com o anjo da guarda, com Deus, à minha maneira. E agora como é que eu vou fazer para outros mestres que eu não sei quem são, não sei como é que é? E comecei a abrir. E depois já não me lembro muito bem como é que foi, mas a evolução foi, eu fui praticando o Reiki e fui praticando o contacto com os mestres. E comecei a sentir que a vida era apoiada por outra dimensão mais eficazmente do que até aí tinha sentido. E a certa altura damos um bocadinho, um salto, um bocadinho de um ano ou dois. Comecei a fazer leituras de aura, que foi a minha aprendizagem de base para o trabalho que faço hoje em dia com as pessoas cara a cara, não é? Só um e um. E então comecei a perceber que tinha mestres que me ensinavam coisas específicas que não tinha a ver com o Reiki, que tinha a ver com a leitura, mas que queriam que eu ultrapassasse aquilo que eu tinha aprendido na leitura, e que, aliás, o meu professor de leitura de aura disse que aquilo era uma base para nós nos ligarmos e para conseguirmos transmitir o que ouvíamos. E a minha preocupação, ainda muito formatada, era quem são, como é que se chamam, como é que eu os trato, e comecei a perceber que não era assim. Quando o aluno está pronto, que o mestre aparece. E comecei a receber de visualização que me diziam:
atrás de ti está um senhor de pele cor de azeitona, extraordinário, e diziam-me sempre a mesma coisa. Pessoas diferentes que nem se conheciam. E eu comecei a pensar como é que poderia conhecer melhor, e aparece, porque tudo aparece na altura certa, um professor também de Reiki, que eu conhecia bem e que me convidou para fazer uma leitura de aura só de quem é, conectar-nos com os mestres e com os guias. Portanto, a aprendizagem foi feita assim. Nessa altura apareceram os guias, apareceram um ou outro ancestral, mas os mestres só apareceu um. E disse-me que não me dizia o nome, porque eu não estava preparada. Eu achei que aquilo era assim uma coisa mesmo a sério, e fui sempre conectando humildemente com os guias, percebi que havia uma hierarquia. Até que, passado 3 ou 4 anos de eu fazer essas consultas sempre com esse mestre, que eu sabia, porque me tinha sido dito também na consulta, que era oriental. Eu achava que era assim, chinês ou japonês, mas não. Depois percebi que era indiano, que era o que as pessoas escreviam que vinham atrás de mim. E passado 3 ou 4 anos, como eu ia dizendo, um dia entro para me conectar, para me preparar para fazer as ditas leituras, e digo assim, mestre, eu gostava mesmo de saber o teu nome, porque eu chamo sempre por mestre, e no mesmo minuto eu consegui descodificar um nome indiano que ele me disse, que eu fui procurar, e que só há pouco tempo, com uma aluna minha indiana, é que ela me disse que não se escrevia bem como eu escrevia, mas a pronúncia era mais ou menos. E depois foram vendo outros dias, até que um dia, há bem pouco tempo, se tu bem te lembras, creio que o ano passado, quando tu vieste aqui, me disseste, para fazer uma daquelas leituras que tu fazes de registros akáshicos, me perguntaste, tens ideia de quantos mestres te ajudam a fazer este trabalho e estão aqui contigo? E eu achava que estava seguríssima, lá vamos nós outra vez para a formatação, e eu disse, sim, tem uns 3 ou 4, talvez uns 5, e percebi que tu me estavas a transmitir, e depois percebi que era assim, e até me disseste uma frase muito engraçada, que eu às vezes digo às pessoas, para percebermos a generosidade da outra dimensão para connosco, que é, olha, é como se fosse uma estação de metro em hora de ponta. Eu achei que para esta limitação aqui destas paredes, como se isso tivesse alguma importância, e percebi que a própria pessoa que vinha, tu nesse caso estavas-me a fazer a mim, mas qualquer um de nós tem muitos seres espirituais que o ajudam. Portanto, mais importante do que saber o nome, saber se foi Cleópatra ou se foi não sei o que, alguém muito importante, são sempre muito importantes. São contratos da alma, isto é aquilo que eu tenho percebido, são contratos que a nossa alma faz, são respostas a pedidos que a nossa alma e a nossa essência vai fazendo ao longo da vida, e são seres, os mestres, portanto estaremos agora a falar de seres já muito evoluídos. Eu imagino que o Dalai Lama, um dia que regressa a casa, não vai começar um trabalho de guia ou de apoio, como fazemos habitualmente nós, não é? E, portanto, nós temos mestres com muita sabedoria, de muitas encarnações, de muitas vivências, de encarnações em muitos sítios, culturas diferentes, e com muita sabedoria. E vão-nos passando, quanto mais limpo está o nosso canal, por isso, através da meditação e da nossa própria conexão com a nossa essência e com o nosso eu superior, com o que quiserem chamar, mas limpos os canais, quanto mais limpos estivermos, mais os conseguimos escutar. Eu lembro-me que Neale Donald Walsh diz no seu livro de Conversas com Deus, creio que no primeiro volume, não tenho bem a noção, mas acho que sim, que Deus lhe dizia que não falava connosco, que comunicava connosco. E eu acho que não é só Deus, é os seres da dimensão buscam connosco, não propriamente através de limitativas, mas através de sentimentos, de ideias, de percepções que nós temos. E é uma forma diferente de comunicar, desta
aqui assim da nossa dimensão, da nossa relação. Por isso, habituei-me a isso, habituei-me a confiar, habituei-me a ouvir, e quando estamos em consulta, digamos assim, portanto, com outra pessoa que nos procura para que sejamos um canal o mais limpo possível, para que essa outra pessoa possa escutar o que os mestres dela, os guias dela ou outros seres de luz pretendem comunicar. E nessa altura é quando eu sinto que há menos vulnerabilidade. Ou seja, estamos ali, é como se estivéssemos dentro de uma bolha onde nada influencia. Porque não vou dizer que nunca me engano, porque certamente que me engano, mas nessas alturas é as alturas em que me enganarei menos. Porque estou mais conectada. Sim. A alma, o coração está mais aberto e está mais ligado ao outro. E, portanto, vamos fazendo a ligação mais limpidamente, podemos dizer assim. Deixa-me agarrar nisso, trazendo aqui duas coisas. Uma é em relação àquilo que estava a dizer há pouco que tinha surgido na leitura. Uma das percepções que eu vou tendo, não sei se isto para si faz sentido ou não, e como tu tinhas dito no início, ou seja, a questão de que o céu está espelhado na Terra, e é um bocado aquela frase do... assim como em cima, em baixo, ou qualquer coisa do Hermes Trismegisto, sim. Desta tábua de esmeralda. Exatamente. De séculos e séculos a e ideia séculos. que eu vou tendo é que, vou dizer isto com a nossa linguagem limitada, mas que noutras dimensões, assim como cá nós temos a repartição de finanças, a segurança social, o notário, digamos assim, do outro lado também existem esse tipo de serviços, digamos assim, e que em determinadas funções, ou seja, para determinadas situações, aparecem, digamos assim, exatamente, energias ou consciências dessas funções. Uma das coisas que falaste, e eu acho que é uma coisa que eu gostava de explorar um bocadinho mais, é que tu estavas a falar, ou seja, do teu percurso, e falas com uma grande naturalidade de que ouviste, de que te disseram, de que viste, e uma das coisas que eu vou percebendo é que há muitas pessoas que talvez por nós termos uma sociedade ainda muito marcada pela Inquisição, muitas pessoas têm muitos medos. Eu ouço muito isto, que é, eu não quero ver nada, eu não quero. Há muito este medo de ver, este medo de ouvir. E uma das coisas que eu sei hoje em dia, e tu também saberás, é que este ver, este ouvir, não é a mesma coisa como eu te estou a ver a ti, ou seja, quando tu dizes apareceu-me o mestre, não estás a falar que apareceu-te como aparece o senhor do gás para fazer a leitura do contador, não é? Não, de todo. Ou seja, quem passa por esta experiência percebe perfeitamente que não há que ter medo. Mas eu gostava de que ajudasse aqui a desmistificar um bocado isto. Olha, isso é uma coisa que, aliás, eu é curioso, porque contigo, Ricardo, as coisas que eu vou descobrindo, eu vou partilhando e vamos trocando ideias, e tu dizes-me aquilo que sentes e eu digo, porque eu acho que é disso que se vão fazendo os caminhos das pessoas. E uma das coisas que eu tenho percebido é que um trabalho espiritual e de conexão com as outras dimensões não é exatamente a mesma coisa do que ver e ouvir, olhar para uma pessoa e dizer ele tem a língua preta, está ligado à sombra, que ele vai morrer não sei quando. É assim, aquilo, humildemente, que eu vejo, é assim, o universo tem 2 hemisférios e os 2 hemisférios são completamente distintos, mas convivemos com os dois aqui, ou seja, um de sombra e outro de luz. O da sombra tem tanto poder, acho eu, como o da luz, e vai captando adeptos à medida que pode, de uma forma sempre muito sedutora e de facilitação do trabalho das pessoas, e muitas vezes com sentidos físicos muito intensos, etc. E isso digamos, no mundo astral,
há muitos níveis. E tu podes ver, às vezes as pessoas até sem muita preparação dizem, eu tenho o cofre aberto, eu vejo tudo, eu tenho medo. Porque têm acesso, acho eu, a níveis baixos de energia. Ou níveis, aqueles que chamam até muitas vezes o mundo das trevas, ou assim. Portanto, entendes a diferença? A diferença é, há pessoas, por exemplo, eu não tenho medo nenhum de ver. Eu desde que tenho consciência, que peço que me mostrem, que eu não tenho medo de saber, nem tenho medo de ver. Eu quero é ver. Adorava ver mais do que vejo. Exatamente. Mas ao princípio de eu fazer e eu acho que tu ainda cá vieste nessa altura, eu via quem estava por trás das pessoas que se sentavam à minha frente. E eu dizia, olha, está aqui uma senhora, eu lembro lindamente, com uma senhora que cá veio, e eu dizia, olha, está uma senhora que eu acho que é sua avó. E ela mostra a imagem dela, ela tem olhos azuis ou não sei o quê, e é um lenço preto. E a rapariga começou a chorar e disse, é a minha avó que era tão ligada. Ela... Portanto, eles faziam-se presentes através de alguma característica identificável para quem estava a querer ouvir alguma coisa. Hoje em dia isso não é possível, eu quase não vejo. E até fiquei muito triste, pensei, bom, andei para trás uns degraus e não vejo. Mas não, comecei a perceber. E ao ler, há certos livros que são importantes neste caminho para quem quer perceber estas coisas, e um deles, como tu sabes muito bem, é o Caminho das Almas, e também há a Viagem das Almas, não é? Do doutor... agora esqueci-me de repente, esqueci-me de não ter Michael Newton. E esse Michael médico... Newton. Michael Newton, exatamente. Agora, como era preciso lembrar, esqueci. Michael Newton. E aí comecei a perceber que as almas se identificam pelas cores. E que, por exemplo, quando nós vamos para onde tivermos que ir, quando regressarmos a casa, a evolução das almas vê-se pela cor delas. Exatamente. E eu comecei a ver cores atrás das pessoas. Não que elas estivessem para desencarnar, nem eu, mas dos que já estavam. E os mestres, quando apareciam, fazem-se presentes, ainda ontem tive essa experiência, com luzes às vezes poderosíssimas e super brilhantes. Pode também haver, se viessem aqui e se eu visse, seres de outra dimensão, mais densa, mais... Portanto, o ter medo, eu até percebo que as pessoas tenham. Devo dizer sinceramente. Eu a primeira vez que vi uma luz dessas na minha vida, eu fiquei 5 minutos de boca aberta. Não tive medo, mas fiquei 5 minutos de boca aberta, tipo a pensar, estou a ficar doido, isto... Mas fez-te medo porquê? Por ser escura, por ser densa, por não me fez não medo. sabias o que era? Não me fez medo, não me fez medo. Mas fiquei de boca aberta porque questionei-me, será que sou eu que estou a ficar maluco, não é? Ou seja... Pois, isso é a questão porque todos nós passamos. E, curiosamente, vi um programa em que havia um senhor que sabia exatamente as frases-chave daqui, aqueles que todos nós aprendemos, e que foi beber no Deepak Chopra, e aparece o Deepak Chopra no dito programa a dizer que ele estava louco, quer dizer, portanto, há ali e que tinha que ser tratado, que o que ele disse estava certo, está mal aplicado. E quando nós nos conectamos, isto é uma coisa que eu acho que é importantíssima, com a luz, nós não sabemos com quem. Ao princípio, a gente sabe lá. Nunca ouvimos falar disto e não sabemos se é luz, se é trevas, nem sabemos o que é que existe, o que é que não existe. Mas quando é luz, nunca é pesado, nunca é triste. Há sempre uma componente muito grande de amor incondicional, de alegria e de compreensão, de nos puxar, digamos, para cima, não é? Quando há outro tipo de energias que nos fazem medo, então, se calhar não são tão luminosas assim. Dizia-me ontem uma aluna minha de Reiki, muito amiga e bastante evoluída, que lhe tinham batido à porta durante a noite e que ela não teve medo. Ela sentiu claramente baterem 3 vezes, percebeu que era uma energia masculina e não sabia o que era.
E depois estivemos a ver e era alguém que pedia ajuda para fazer a passagem. Mas ela não teve medo, porque esse ser não tinha feito a passagem que devia, mas não estava nas trevas também. Portanto, estar aqui a falar de uma coisa que é imensa e que é preciso sermos iluminados, se calhar, para perceber, ou só depois de lá estarmos é que percebemos, é um bocadinho presunção. Portanto, indo para a nossa dimensão, eu acho que o importante é termos sempre a escolha feita daquilo que nós queremos. E qual é a escolha? A escolha principal é: eu quero claramente conectar-me com a luz. Ou não fazer a escolha. Se não fizer a escolha, a gente não sabe o que é que aparece. Pode não aparecer nada, porque há almas que já vêm com a escolha feita. Que já são tão velhas, que já sabem tão bem o que vêm a fazer, que a escolha está feita. Há outras que não. Por isso agora até, este é um tema que está muito presente hoje, sim, hoje em dia, e pronto, era isso que eu ia dizer até que nas iniciações Reiki, uma das coisas que eu peço sempre às pessoas é para fazerem a sua conexão e fazerem o seu compromisso de ligação com a luz, se é isso que a alma delas sente. Sim. No exercício do seu livre calhar, arbítrio. Em algumas é baladia, portanto é uma coisa que não seria... Claro, e todos os que vêm para o Reiki o querem fazer, não é? Ia dizer que... Na verdade são duas perguntas. Vamos começar por uma. Que entretanto me escapou, que era... Não, estávamos a falar das pessoas terem medo, do que é que viam... Sim, mas isso eu acho que cobrimos isso. Havia aqui um assunto que eu queria puxar, que tinha a ver com isso, que era... Bem, não sei. Então vamos para o outro, que eu não me lembro tanto do outro. Depois, entretanto, vem. Há de vir. Que é... ok. Como é que vês? Ou seja, tu trabalhas... Fazes este trabalho há quanto tempo, mais ou menos? Assim, trabalhar com outras pessoas. Trabalhar com outras pessoas há 10, 11. Ok, e que diferenças é que tu vês? Ou seja, desses 11 anos para cá, o que é que tu sentes que tem mudado no tipo de consultas, no tipo de percepção? Até no tipo de preocupações que as pessoas te trazem? O que é que tu notas assim de diferente? Olha, noto que há uma enorme percentagem de pessoas, muitas delas muito jovens, já com uma consciência muito diferente daquela, eu já não vou dizer que eu tinha na idade deles, mas que eu tinha bastante depois, e que a maior parte das pessoas tinham, portanto, acesso à informação, mas há informação que eu às vezes acho que já vem no ADN da pessoa, portanto, muito fácil falar com essas pessoas, percebem e aceitam, e eu acho que são aquele grupo que disse sim a esta mudança, não é? Esta mudança da qual vão ser, já são agentes ativos. E, portanto, aí há uma grande diferença. Quando eu comecei, as pessoas eram todas como eu. Tudo tinha que fazer sentido, tudo tinha que fazer lógica. E depois os mestres achavam que eu estava sempre a perguntar, isso é assim, mas porquê? Mas porquê? Sempre eu perguntava porquê, porque se não percebesse o porquê, para mim não fazia sentido. Hoje em dia já não é assim. E percebo, portanto, que há pessoas com muito mais consciência, que começam muito mais cedo na vida, a querer agarrar uma... Nós às vezes percebemos, se vem então primeiro a consulta e vemos o tipo de energia que têm, o grau de capacidade de cura que têm através das mãos, ou através do discurso, ou através da literatura, da dança, da música, muitas vezes eles não precisam de ter ferramenta nenhuma para chegar a um grau mais elevado, mas precisam de uma ferramenta, muitas vezes, de uma linguagem nova, que pode ser a numerologia, que pode ser a astrologia, que pode ser a leitura da aura, qualquer outra coisa, que os ajude
a terem um veículo para poderem trabalhar essa questão. Porque se não o tiverem, como é que fazem? Eles próprios não sabem e as outras pessoas também não sabem muito bem ir ter com eles. A pessoa tem quase que ter um label, não é? Um rótulo para dizer eu faço isto ou eu faço aquilo. Isso está cada vez mais a diluir-se por pessoas que vêm com uma enorme capacidade. E isso nota-se muito. Também se nota muito o outro lado, o lado do medo, como tu dizias. Imensa gente que acham que lhes fizeram mal, que houve alguém que lhes quis mal, que pagou para lhes fazer mal. E isso é o lado que me custa mais. Porque lá está, eu acho que se a gente não abrir muito para esse lado não entra. Mas temos que fazer a opção. E para fazer a opção temos que ter a consciência que tem que se fazer a opção. E para se fazer a opção temos que ter algum conhecimento do que é um lado e do que é o outro. Pronto. E às vezes isso é o que me custa mais. E isso aparece muito. Depois, as preocupações das pessoas, quando vinham, há muito tempo, era assim: qual é a minha missão na vida? E eu explicava que cada pessoa, o meu ver é assim, nós temos várias missões, uma pessoa, por exemplo, como eu sempre achei que tinha a missão, uma das principais, se não a principal, de ser mãe, nessa altura ainda de ser filha, de ser amiga, de ser funcionária como era, de fazer o mais possível o meu trabalho bem, pronto. E também uma das minhas missões era depois trabalhar esta parte para poder ajudar as pessoas. O discurso começou a mudar. Já ninguém me pergunta qual é a minha missão. Já toda a gente pergunta o meu propósito. Será que eu estou a vivenciar o meu propósito? Portanto, entendes? Já é uma coisa muito mais global, muito mais abrangente. E as pessoas... Há certos truques que nós vamos aprendendo, que nos vão ensinando, não é? Lá de cima, como perceber se as pessoas estão de facto no seu propósito ou não. E quando não estão, pelo menos as pessoas com quem eu trabalho, muito abertas para dizer, então, como é que eu posso fazer? E são sempre dadas várias hipóteses. Nunca é dada só uma hipótese. Olha, você tem de fazer Reiki. Não. Tem de aplicar as suas mãos, mas pode fazer N coisas através disso. E isso é uma das coisas também que eu noto muito de diferença das pessoas. E pessoas disponíveis para trabalhar com os outros. Que antes não, nem pensar. As pessoas vinham perguntar se iam ter namorado, se iam ganhar mais dinheiro, se iam não sei o quê. E hoje em dia, primeiro não se responde a essas perguntas. Pelo menos eu não sei responder a essas perguntas. E não me procuram para isso. Não. Claro, é limitado. Sim, eu acho que com esta expansão da consciência, grupo, com esta expansão da consciência, uma das coisas que eu sinto que é cada vez mais claro, com todas as ressalvas, é que o nosso futuro não está escrito em pedra. Ou seja, nós temos uma coisa que se chama livre-arbítrio e as tais escolhas que tu falavas há pouco determinam de forma fundamental a forma como a nossa vida se desenrola ou não desenrola. Eu entretanto, já me lembrei da outra pergunta que eu queria trazer. Da outra pergunta. Se calhar ficávamos com essa pergunta como última para esta primeira experiência, para também não ficar um vídeo muito longo. Se calhar gastávamos assim nos próximos 10 minutos em torno desta questão. É uma questão que eu acho que também é importante neste domínio da expansão de consciência, que é da minha experiência e daquilo que eu vejo em outras pessoas com caminhos também que de alguma forma buscam esta elevação de vibração, esta expansão de consciência, é que muitas vezes nós precisamos da dor para crescer. Nós crescemos na dor. E isto é uma ideia que muitas vezes as pessoas não têm. As pessoas dizem, eu vou fazer aquele curso, ou eu vou fazer aquela terapia, ou eu vou fazer aquilo, para que a minha vida seja mais fácil, para que a minha vida seja mais fácil. Acho que é mesmo essa a ideia. E aquilo que eu observo é que, na verdade, quanto mais passos eu dou, quanto mais caminhos eu dou,
mais difíceis são os obstáculos, ou maiores são os obstáculos. Na verdade, ao mesmo tempo, eu sinto que a vida vai ficando mais simples. Mas mais simples não quer dizer mais fácil. Porque se eu tenho mais consciência, eu também tenho mais responsabilidade. E se calhar já não são só as coisas grandes nas quais eu tenho que fazer essa escolha, se calhar já são coisas mais pequenas que eu tenho que fazer essa escolha. Mas não fugindo do tema, o que eu te queria perguntar é, isto faz-te sentido, esta ideia que nós precisamos da dor para nos desenvolvermos? É muito engraçado. É muito engraçado essa pergunta, porque quando eu comecei a fazer biodança, o professor dizia, pois, aqueles que acham que para relaxar é preciso estar a meditar, quietos e tal, quando nós podemos estar a dançar, que é preciso muita dor para crescer. E eu percebi que aquilo era uma linha de pensamento diferente da minha, porque nós podemos estar a dançar e conectar-nos, mas também podemos estar, e é tão válido, e para ele também, mas pronto, um caminho como o outro. E a meditação é certamente um caminho muito desejável. Sim, e cada vez mais... Há muitas eu acho que há muitas confusões na meditação entre o que é a meditação estado de meditação, o que é a meditação métodos de meditação, que há vários, não é? Exatamente. E o que é a meditação que é prática, o que é a prática da meditação. Mas voltando um bocadinho atrás. Mas voltando ao outro, que é o que nos interessa, que era se é preciso sofrer. Não é sofrer. Eu acho que sofrer é diferente de dor. Porque sofrer eu também não acho que seja preciso. Exatamente. Sofrer eu acho que sofrer eu apegar-me à dor, não é? Mas aquelas coisas que aconteceram na minha vida, que aconteceram na tua vida, que te tiraram o chão, que perdeste pessoas de quem gostavas muito, que tiveste mesmo que largar o trabalho que te dava uma segurança, sei lá, este tipo de mudanças disruptivas que trazem uma destruturação na vida das pessoas, isto faz sentido? É necessário? Não é necessário? Faz. É assim, se nós vivêssemos sempre num registro, chamemos de férias, para chamar aprazível e tal, era difícil evoluir quando regressássemos ao nosso estado normal de almas, não é? A alma que iria, depois de 40, 50, 80, 90 anos, iria confrontar-se. Eu não estou a dizer que seja o que se faz, eu estou a dizer, claro, numa questão hipotética, com a alma que tinha escolhido vir para aprender, e, quer dizer, estavam as duas praticamente em plano de igualdade. Ora, não é isso que se pretende. E como tu bem sabes, quando nós, essência, nós, alma, escolhemos vir com propósitos, chamemos bem claros, para os quais podemos utilizar o nosso livre-arbítrio, como tu disseste há pouco. Portanto, eu posso fazer de uma maneira ou de outra, mas aquela aprendizagem eu tenho que a vivenciar. E a vida, e portanto isto está tudo dentro de nós, essa necessidade de aprendizagem. Imaginemos que eu vou ter que aprender a traição, que não é o meu caso e portanto é uma coisa inócua. Vou ter que aprender a traição. Eu vou trabalhar, eu vou vivenciar a minha vida e vou atrair fora aquilo que eu tenho dentro. Ou seja, eu vou chamar para a minha vibração pessoas que me traiam, para que eu possa experienciar, nem sequer é a dor, é a aprendizagem daquilo que foi. Agora, se me perguntas se é porque eu noutra vida fui traidor ou não, não sei, não faço ideia. Sim, mas foi essa, e hipoteticamente, a experiência que alguma alma escolheu. E então, e não é só a traição, é a traição e outras aprendizagens que temos que fazer. E uma das aprendizagens que eu acho que é fulcral hoje em dia é o desapego. É exatamente a aprendizagem do desapego, que nada é nosso. Isto é tudo uma ilusão, não é? Portanto, a minha casa, o meu marido, o meu filho, o meu carro, o meu trabalho, o meu dinheiro, não é? O meu papel na sociedade, nada é nosso. E, portanto, fazer o caminho do desapego, eu acho que na experiência de vida e aquilo que tu perguntaste, quando alguém morre, e eu tenho essa experiência desde sempre,
e pessoas muito queridas e muito fortes na minha vida, há um processo de desapego, não é? Daquele contacto aqui nesta dimensão, diário ou não diário, e que antes vivenciava como um drama, não é? Pronto. Foi uma das aprendizagens que eu tive que fazer, e acho que tenho feito o mais que eu posso, de ver as pessoas partir, por exemplo, nesse caso, mas perceber o que é que está ali por trás e que não tem que ser um sofrimento para mim. Está bem, eu tenho saudades, então naquele dia das saudades e que eu sinto mais, ok, então eu sofro nesse dia um bocadinho. Mas não é preciso estar sempre no sofrimento. Nas aprendizagens, que isto, a da morte também é uma aprendizagem, mas como tu disseste outras coisas, às vezes nós perdemos, e disseste muito bem, em situações disruptivas, há sempre uma perda, não é? Se nós percebermos que essa perda nos engrandece enquanto alma, nos faz um retorno à nossa verdadeira essência e perceber que nós somos capazes de perder aquele trabalho, que nós somos capazes de perder, sei lá, porque um filho vai viver para muito longe no estrangeiro, perder aquele contacto, qualquer aprendizagem que nós tenhamos que fazer na vida, é isso mesmo, é uma aprendizagem. E se nós abrirmos e não definirmos muito bem, se isto me acontecer vai ser horrível para mim, eu vou sofrer, eu vou chorar. Não, aceitar e perceber que temos coisas que são fundamentais na nossa vida e temos coisas que são essenciais na nossa vida. E muitas vezes uma não sobrepõe a outra. E, portanto, as essenciais são da essência, são da alma, certo? E aquilo era fundamental para mim. Vamos tomar essa hipótese do filho ou da filha que vai para longe e que nós perdemos aquele contacto mais pessoal. Mas o amor está ali na mesma. A essência sabe que o amor está ali na mesma. E que, pronto, vejo menos vezes, até agora com as novas tecnologias, até posso ver mais assim à distância, mas pronto. E perceber que eu fico maior se não estiver no coitadinha, naquilo que são aprendizagens com pena de mim própria. Não, se perceber que cada aprendizagem é um degrau que eu subo, e às vezes a aprendizagem já me tem acontecido, e tu sabes, tens acompanhado algumas, e também tenho acompanhado algumas das tuas, em que a gente tem a nítida sensação de que nos estão a puxar a vida, nos está a puxar a essência, nos está a puxar para um degrau um bocadinho acima daquele que nós estávamos de desenvolvimento interior, e custa. E custa. Mas eu também acho que o custar é humano. Portanto, aceitar. Choramos durante um dia ou 2 ou 3, e depois acabou, lavamos a cara, seguimos em frente e percebemos o que é que está por trás, o que é que está na essência. E se calhar o fundamental passa a mudar. O fundamental, continuando sempre no mesmo exemplo da filha, ou seja, de quem for, que está longe. Então, o fundamental é saber que eles estão bem. Saber que eles estão, ou que ele está num emprego está bem, que está com os filhos está bem, e que contacta comigo amorosamente e que vem cá de vez em quando e que eu vou lá de vez em quando. Portanto, não sei se respondi à pergunta, não sei se... Sim, isto é uma conversa, também não é propriamente um interrogatório. Acho que... Sim, mas acho que não tem que ser com sofrimento. Para mim, e visto que perguntaste no meu caminho o que é que me fazia mais diferença, para mim, eu devo-te dizer que às vezes até penso se estarei exatamente como eu gostaria de estar aqui com tudo certinho, se calhar também não é ideia, mas às vezes penso, aqui há uns anos atrás, aquela situação ter-me feito sofrer imenso. E agora não. Porque eu percebo porque é que ela me está a acontecer. E porque eu aceito que estou aqui a aprender. E muitas vezes eu digo aos meus filhos, eu acho que eu, quando estiver a morrer, estou a aprender a morrer. Não é? Porque nunca morri, portanto estou a aprender a morrer. E acho que até ao fim da vida vamos estar sempre a aprender. E não tem que ser com muito sofrimento. Há coisas que nos trazem sofrimento humano. E então é a gente separar o que é da alma do que é da personalidade. A personalidade chora,
a personalidade sofre, ok, mas a alma está forte e vai puxar a personalidade para um nível de mais luz, de mais entendimento e mais aceitação, mais desapego. Muito bem dizido. Ok, eu acho que para uma primeira experiência, eu acho que ficamos por aqui. Queria só Muito bem. dar-te 1 ou 2 minutos, ou os que quiseres, para se quiseres dizer alguma última coisa, ou alguma coisa assim que tu achas que era mesmo, gostavas mesmo de trazer. Não, eu gostava de louvar o teu projeto e os teus projetos, que acho que são maravilhosos, e talvez um dia, deixo-te a sugestão, ser alguém, um de nós, a entrevistar-te a ti, a fazer perguntas a ti, seria engraçado. Mas pronto, o que eu digo é, com muita humildade, que há sempre 2 palavras neste caminho que me têm acompanhado desde o princípio e que são essenciais para mim, que são a fé e a humildade. Depois as pessoas perguntam assim, a fé em quê? E levam logo para a religião. Não tem nada que levar para a religião. É a fé de facto que há um pai e uma mãe de nós todos que nos cuidam, que nós estivermos bem enraizados, isso é fulcral. Através da ligação à mãe podemos mais facilmente chegar às diretivas, ao apoio do pai. E, portanto, tudo aquilo que nos chega sempre para o nosso bem supremo, quer a gente queira, quer a gente não queira, que é normal, que às vezes chateie, que se zangue um bocadinho e que diga hoje estou zangada, e a fé, portanto, a fé nessa força maior que existe, e na humildade, porque se nós não estivermos ligados a essa força maior, acho que não somos grande coisa e, portanto, a nossa força advém sempre de uma força maior, para mim. E outra coisa que eu costumo sempre dizer e que eu acho que dá bom resultado na minha vida. Eu começo o meu dia e acabo o meu dia sempre numa tónica muito grande de gratidão, nem que seja às vezes com uma música que me leve para aí, ou que seja simplesmente ligando-me através do coração e agradecendo. E lembro-me, aqui há 2 anos, que eu disse, hoje não me apetece agradecer porque eu hoje estou mesmo zangada. Foi tão difícil o dia de hoje e foi uma coisa tão quase tão estúpida de acontecer e tal, não é? E depois respirei um bocadinho fundo e disse, não, espera aí, eu vou agradecer na mesma, porque amanhã já não vai ser assim e vou desapegar da irritação que isto me causou, da dor, já nem me lembro bem o que era, e percebo que eu fiquei outra, se eu olhar de dentro para fora e buscar dentro de mim os recursos que eu tenho, que fiquei outra. Portanto, a gratidão é assim, para trazer todos os dias ao peito. E pronto, acho que é assim. Ok, eu gostava de, numa próxima... E obrigada, Ricardo, por esta oportunidade. Eu é que agradeço imenso a tua disponibilidade. Deixo aqui o desafio de, numa próxima conversa, gostava de falarmos um bocadinho sobre, mais especificamente, sobre este tempo que estamos a viver. Quais são os desafios deste tempo, o que é que este tempo nos está a convidar a fazer ou a não fazer, ou a escolher ou a não escolher. Mas pronto, deixamos isso para ficar aqui já o desafio, publicamente. E ninguém pode... Exatamente. Para uma próxima conversa. E como diz o meu professor da astrologia, o Nuno Michaels, que eu acho maravilhoso, ele diz sempre que não podemos resistir, quer dizer, é saudável não resistirmos a este processo intenso de chamada para a mudança, porque se resistirmos ou vamos ficar deprimidos, ou vamos ficar doentes, ou vamos ficar numa situação não muito agradável. E se deixarmos acontecer, não é? Se deixarmos ir com este flow, com esta energia que está aqui para nós de grande mudança, então eu acho que a gente vai ficar contentes com o resultado. Boa. Agora não podemos prever, mas exatamente não prevendo nada, não controlando, acabamos por ficar contentes.
Muito obrigado. Obrigada, até, Ricardo, por esta oportunidade e muitas felicidades até para este já. teu projeto e para todos os teus projetos. Até já. Obrigado.